Queridos amigos do CEIRE, ainda dando continuidade à questão que envolve a Venezuela, há um outro fator que vai trazer efeitos imediatos agora no dia 23 de fevereiro, no sábado. Ele diz respeito à questão da ajuda humanitária que está sendo reivindicada, solicitada ou barrada, tanto pelo Maduro quanto pelo Juan Guaidó. No caso, o Juan Guaidó está solicitando ajuda humanitária e, no caso do Maduro, também está dizendo que está solicitando ajuda humanitária e freando a ajuda humanitária que possa vir por intermédio dos Estados Unidos. O Maduro, por sinal, anunciou muito recentemente a compra de ajuda humanitária da Rússia. É um termo é uma expressão muito curiosa, porque se é uma ajuda humanitária você não compra, você recebe, tá? Mas ele assim qualificou. No entanto, o mais importante é que a questão da ajuda humanitária está sendo vista por alguns analistas internacionais e por algum segmento da mídia como uma espécie de estratégia norte-americana, tanto que está sendo dito que existe um cerco estratégico de ajuda humanitária. E esse cerco estratégico, esse cerco da ajuda humanitária, tem como objetivo envolver o país, envolver a sociedade para cercar Maduro, levando à sua queda. No entanto, os norte-americanos já estão trabalhando na Colômbia com o envolvimento de militares, e ali já estão estabelecidos bases e os pontos fixos para que essa ajuda ultrapasse a fronteira e chegue na Venezuela, razão pela qual o próprio Nicolás Maduro fechou o espaço aéreo e fechou também regiões fronteiriças, as pontes que ligam um país ao outro. Perfeito. No que nos diz respeito, mais imediatamente, tocando o Brasil, também está sendo solicitado, tanto pelo Guaidó, quanto pelos Estados Unidos, uma coordenação maior para utilizar as fronteiras brasileiras para que essa ajuda humanitária chegue ao povo venezuelano. O governo brasileiro já está fazendo isso, os militares brasileiros já estão fazendo isso. No entanto, existe um comportamento extremamente reticente por parte das autoridades brasileiras com o envolvimento de militares norte-americanos. Isso aí não tem nada contra os Estados Unidos, nada contra os militares norte-americanos. A situação é muito simples. Para os militares brasileiros, sabe-se que o envolvimento dos militares americanos pode, de certa forma, desencadear uma lógica e uma reação de que aquela ideia de uma estratégia de cerco humanitário à Venezuela seja apenas o estopim para uma guerra civil ou para uma invasão. Algo que todos na América do Sul são contrários. Desejam uma saída política e uma saída, mesmo com pressão, mas uma saída política para o Maduro. Mais importante ainda, da perspectiva das nossas autoridades, Sua Excelência, o vice-presidente da República, General Mourão, já havia feito uma manifestação extremamente importante e muito perspicaz. Ele, em certa ocasião, anunciou que não é necessário, não é viável, não é adequado que se coloque o Maduro numa situação em que não haja uma rota de fuga, não haja um ponto de escape para ele. Por uma razão simples, aquele indivíduo que está como inimigo e é colocado numa situação em que não tem uma rota de fuga, ele concentra todos os meios, todos os recursos, todos os aliados e toda a sua força para numa única tentativa ou em várias tentativas seguidas, numa única energia, tentar sobreviver, levando a uma situação quase de guerra de extermínio, uma situação que seria quase a criação das condições da guerra absoluta do Clausewitz. Ou seja, que você utiliza todos os meios que você tem e ali é para a sobrevivência. Numa linguagem mais simples, seria quase dizer: está se criando a situação do abraço do afogado. Ou eu vou para a última situação tentando sobreviver e aniquilar o inimigo, ou então eu me abraço com ele como uma forma de tentar sobreviver. E eu posso até me afogar, mas aquele que está contra mim também será levado para o fundo do poço. Dentro dessa perspectiva, as nossas autoridades, em especial os militares brasileiros, sabem o que significa uma guerra civil, ainda mais uma guerra que pode chegar a um extremo de violência, tal qual ocorreu na Síria, e sabe que isso significa que todos os países da região serão afetados. E o Brasil será afetado de uma forma muito violenta, por uma razão simples, porque apesar de nós termos militares muito bem treinados e hoje cada vez mais capacitados para lidar com situações de crise, não é à toa que nós nos saímos
tão bem nas missões das Nações Unidas, apesar de nós termos isso, nós não teremos condições de suportar, diante da crise e dos problemas políticos e econômicos que o Brasil tem, suportar uma situação como essa. Será mais um momento perigoso para a estabilidade da nossa sociedade e garantir toda a organização que se pretende na política brasileira. Essa talvez seja, ou não, melhor dizendo, esta é a razão pela qual as autoridades brasileiras, os nossos militares, são tão reticentes com a presença dos militares americanos nas nossas fronteiras para coordenar ou trabalhar juntamente na ajuda humanitária que certamente será oferecida, será conduzida e será canalizada para a sociedade venezuelana.